Olá, hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre números racionais. Há outros vídeos no site falando sobre números racionais, explicando que números racionais são números escritos na forma de fração e que quando você transforma esses números fracionários para números decimais, essa transformação de fração para número decimal ou vai dar um número decimal finito ou uma dízima periódica. A ideia da aula de hoje é discutir como é que você pega esses dois formatos de números decimais e transforma de volta para frações. Quer dizer, a gente vai fazer a conversão agora de números decimais para frações. Vamos começar com o exemplo mais simples, que é de quando você tem um número decimal finito, como o número 0,394. Você quer passar isso para a forma de uma fração, com numerador e denominador inteiros. E o segredo é esse. A sua fração tem que ter numerador e denominador inteiros. Vamos pensar em transformar esse número em número inteiro. Já vimos isso em outras aulas, de que para pegar um número decimal e transformá-lo em inteiro, é só fazer a vírgula caminhar até o final do número. O que nesse caso significaria caminhar 3 casas para a direita. Então, se eu vou ter que fazer essa vírgula caminhar 3 casas para a direita, isso vai acontecer multiplicando por 10 3 vezes, ou multiplicando por 1000. Então, vamos começar esse exercício multiplicando esse número que ele deu por 1000. Agora, eu não posso pegar o meu número e multiplicá-lo por 1000 simplesmente, porque isso alteraria o valor dele no final. Então, para compensar essa multiplicação por 1000, eu faço também uma divisão por 1000. Isso, então, não vai mais alterar o resultado desse número. Então, vamos dividir por 1000. Lá em cima, o que vai acontecer é que, multiplicando por 1000, a vírgula vai caminhar 3 casas para a direita. Ela vai para o final do número, que era a nossa intenção. O numerador vai virar o número 394, enquanto o denominador vai continuar sendo o 1000. Pronto, já chegamos numa fração. 394 sobre 1000 já é uma fração com numerador e denominador inteiros. Então essa é a forma de fração do nosso número decimal 0,394. Você até pode pegar essa fração e simplificá-la, se for o caso, dividindo por 2 em cima e embaixo, por exemplo. Mas deixando desse jeito, você já consegue guardar aquela regrinha que muitos conhecem desde o início do ensino fundamental. Para passar um número decimal finito para a forma de uma fração, basta escrevê-lo sem a vírgula. E embaixo vai aparecer uma potência de 10, que vai ter tantos zeros quantas forem as casas decimais do seu número. Ou seja, se forem 3 casas decimais, aqui embaixo vai ter 3 zeros, por exemplo. Se fossem 5 casas decimais, teríamos 5 zeros. Então a regra é essa, escreva o número lá em cima sem a vírgula, e embaixo uma potência de 10, que vai ter tantos zeros quantas forem as casas decimais do seu número. Então é isso. Para números decimais finitos, essa regra vai funcionar sempre. Para números decimais infinitos, que sejam periódicos, o processo é um pouquinho mais complicado. Você quer transformar o número 0333 reticências num número fracionário. E esse caso de dízimas periódicas a gente vai fazer com um procedimento que vai se aplicar a todas as dízimas periódicas. Eu vou começar pegando esse número decimal, essa dízima que foi dada no enunciado, e vou chamá-la de x por enquanto. Então, a partir de agora, o x é esse número 0333 reticências. E a gente sabe que essa igualdade pode ser multiplicada por um mesmo número dos dois lados, que ela vai permanecer verdadeira. Então, eu vou pegar esses dois lados da minha igualdade e vou multiplicar os dois lados por 10. A ideia, como sempre, é fazer a vírgula caminhar para a direita. Eu vou fazer isso multiplicando por 10. Então, vamos escrever aqui, ó. Estou multiplicando por 10. E quando eu faço isso dos dois lados, vai virar 10x. E do outro lado vai virar 0,33333. Ou seja, 3,333. Então, quer dizer, multiplicar por 10 é muito simples, é só caminhar a vírgula para a direita. Do outro lado virou 10x. Nessa hora, a gente vai usar o seguinte artifício. Eu vou pegar esta equação que está aqui embaixo e vou subtrair pela equação de cima. Quando você tem duas equações, você tem sempre a opção de subtrair uma pela outra, se você achar isso conveniente. No nosso caso, eu vou fazer a subtração nessa ordem. A equação de baixo menos a de cima. Vamos escrever como é que vai ficar o resultado dela. Do lado esquerdo, você pega esse membro e subtrai pelo primeiro membro da outra equação. Vai ficar 10x menos 1x. 10x menos 1x vai dar 9x. Do outro lado, presta bem atenção nessa subtração. Na parte inteira, que está antes da vírgula, vai ficar 3 menos 0, que daria 3. Na parte decimal, na parte que está depois da vírgula,
eu tenho partes decimais idênticas, as duas com infinitos algarismos iguais a 3. Quando eu for subtraindo esses algarismos iguais a 3 de uma parte decimal pela outra, eles vão se cancelando nessa subtração, de maneira que na parte decimal, ou seja, na parte que estaria depois da vírgula, ficaria tudo igual a zero. 3 menos 3, 3 menos 3, daria tudo igual a zero na parte decimal. E se a parte decimal é toda igual a zero, você não precisa mais escrever. Então, na verdade, o resultado vai dar 3, simplesmente. Então, ficou 9x igual a 3. Você pode isolar o x agora passando esse 9 para o outro lado, dividindo. Vai ficar 3 sobre 9. O x era aquele número decimal que a gente estava trabalhando no começo. E agora o x é igual a 3 sobre 9. Ou seja, aquele número decimal que eu tinha escrito no começo vale a mesma coisa que essa fração agora. Que pode até ser simplificada, né? Você pode escrever que o resultado seria 3 nonos. Ou simplesmente 1/3. Pronto. O procedimento então é começar chamando esse número decimal de x, multiplicá-lo por 10, perceber que as partes decimais continuam as mesmas e que quando você subtrair um número pelo outro, essa parte decimal vai se cancelar. Vai sobrar só a subtração que você obteve nessa parte inteira, que deu 3, e do outro lado ficou 9x nessa subtração. Isolando o x eu descobri na forma de fração. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, é lógico que o número 0333 é um número bem simples mesmo. Muita gente até já sabe de cabeça que ele vai se transformar na fração 1/3. Então vamos analisar um caso um pouquinho mais complicado para a gente reforçar um pouco o método que a gente acabou de ver. Agora a gente quer passar para a fração o número 1,7272 reticências. Isso aí também é uma dízima periódica, também vai ser passada para a fração. O método que a gente acabou de ver começa por chamar o número decimal que foi dado de x. Então vamos começar chamando de x esse número aí. Pegando esse número decimal e multiplicando, aliás, pegando os dois lados dessa igualdade e multiplicando por 10, a igualdade ainda se mantém verdadeira. Com isso, do outro lado, a vírgula vai apenas caminhar uma casa para a direita. Então vamos escrever que você está multiplicando por 10. Vai ficar 10x. Do outro lado vai ficar 17,2727 reticências. Observe que, desta vez, se eu for fazer a subtração da equação de baixo pela de cima, como a gente acabou de fazer anteriormente, nesse caso, a parte decimal não é idêntica à que você tinha antes, então, na hora de subtrair uma pela outra, não vai cancelar tudo. Quer dizer, você vai ter um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer a subtração desse número decimal pelo que está em cima. Por isso, tentando economizar um pouquinho de trabalho, a gente vai tentar seguir com esse processo de multiplicar por 10 a sua equação até uma hora que eu obtenha finalmente algum número decimal cuja parte decimal seja idêntica àquela que eu tinha lá no começo. Eu vou multiplicar por 10 mais uma vez, fazendo a vírgula caminhar de novo para a direita. E aí vai ficar 100x. E do outro lado, caminhando a vírgula uma casa para a direita, vai ficar 172,7272 reticências. Perceba que agora sim, multiplicando por 10 novamente, eu cheguei num número cuja parte decimal é igualzinha à daquele número inicial que eu tinha. Então, dessa vez, se eu ignorar essa equação do meio e subtrair essa última pela primeira, a parte decimal vai mais uma vez se cancelar. E é isso que eu vou fazer. Vou subtrair a última equação pela primeira, ignorando essa equação do meio, como se ela fosse apenas uma etapa intermediária desse processo. Nessa subtração da equação de baixo pela de cima, do lado esquerdo da igualdade vai ficar 100x menos 1x. Então vai dar 99x. Do lado direito da igualdade, a parte decimal que está aqui, subtraída pela parte decimal lá de cima, vai se cancelar. Vai ficar tudo igual a zero depois da vírgula novamente. 172 menos 1 vai dar 171. Quer dizer, na subtração das partes inteiras, 172 menos 1 vai dar 171. Agora, para isolar o x, é só passar 99 dividindo. X vai ficar igual a 171 dividido por 99. Pronto, essa é a fração que originava aquele número decimal. Se for na calculadora agora e fizer 171 dividido por 99, ou criar coragem e fazer a conta na mão mesmo, você vê que 171 dividido por 99 dá realmente 1,727272 reticências. Então esse é o resultado dessa conta.
Isso aqui vai dar 171 sobre 99. Essa fração que origina o número, que a gente acabou de obter agora há pouco também no caso do 0333, é chamada de fração geratriz, ou seja, fração que gera aquele número decimal. Alguns alunos mais experientes talvez percebam que seria possível pular essa linha intermediária multiplicando direto por 100 essa equação que eu tinha. Quando você tem duas casas decimais que estão se repetindo na sua dízima periódica, multiplicar por 100 já faz a sua vírgula saltar as duas casas que vão se repetir, e aí você já cai direto nessa linha da equação. Mas se você achar que vai se atrapalhar ao fazer isso, também não tem problema se você ficar multiplicando por 10, por 10, por 10, até a hora que você obtenha um número cuja parte decimal é a mesma que você tinha no começo. Mas essa história ainda pode se complicar um pouquinho mais. Esse último exemplo é o que atrapalha muita gente, inclusive aqueles alunos que adoram guardar regras que parecem muito práticas para fazer as coisas, mas que às vezes nos problemas mais difíceis começam a ficar umas regras mais complicadas também. Quer dizer, esse último caso é mais difícil que os outros, porque quando você olhar para a parte decimal, você vê que existe um algarismo ali que não vai se repetir. Apesar de ser uma dízima periódica, existe um algarismo na parte decimal que não irá se repetir. A repetição só começa a partir desse 8. 87, 87, reticências. Ou seja, na parte decimal tem um número que não se repete, um algarismo que não se repete, e existem alguns que vão começar a se repetir infinitamente. Esse tipo de número decimal ainda pode ser passado para a fração com o método que a gente já viu. Só precisa tomar cuidado e lembrar do nosso critério de procurar números que tenham a mesma parte decimal antes de fazer uma subtração. Então vamos começar do mesmo jeito. Você vai pegar esse número decimal e vai chamar de x. Vai ficar x é igual a 3,18787 reticências. Bom, a nossa ideia era multiplicar por 10. Vamos fazer isso então. Multiplica isso por 10. Do lado esquerdo vai ficar 10x. Do lado direito vai ficar 31. Anda a vírgula para a direita, 31,8787 reticências. Bom, o que complica um pouco dessa vez é o fato que no primeiro número que eu tenho, existe esse algarismo igual a 1 que não vai se repetir depois. E se ele não vai se repetir depois, não importa por quanto eu multiplique, nunca mais vai aparecer 1 aqui na parte decimal. A partir de agora é só 8787 reticências. Eu ainda assim vou continuar multiplicando por 10. E vou mostrar que nem sempre você precisa usar essa primeira equação para conseguir calcular o x realmente. Eu vou continuar multiplicando por 10 até a hora que eu encontre em algum lugar das minhas equações dois números que tenham a mesma parte decimal. Vou multiplicar por 10 mais uma vez para ver se isso já vai acontecer. Vai ficar 100x. Do outro lado, caminhando a vírgula para a direita, vai ficar 318,7878 reticências. Essa parte decimal não é igual à anterior e também não é igual à primeira. Então eu continuo multiplicando por 10. Desse lado vai ficar 1000x. E do outro lado, quando você multiplicar por 10 mais uma vez, a vírgula caminha mais uma casa para a direita, vai virar 3.187,8787 reticências. A sua parte decimal não é igual à anterior, mas é igual a dessa segunda equação que foi montada. Então você se concentra só nessas duas linhas. Nessa última linha onde está a parte decimal 8787 reticências, e nessa segunda linha onde apareceu essa mesma parte decimal. Você pode ignorar as outras equações e subtrair só aquelas que têm a mesma parte decimal. Vamos fazer mais uma vez na ordem a equação de baixo menos a equação de cima. Vamos fazer essa subtração, vai ficar assim, ó. 1000x menos 10x vai dar 990x. E no outro lado, a parte decimal se cancela. 3.187 menos 31 vai dar 3.156. Subtração 3.187 menos o 31. Bom, no final é só passar o 990 dividindo para isolar o x. Vai ficar 3.156 dividido por 990. Essa fração é a fração geratriz daquele número decimal. Você até poderia simplificar por 2 ou fazer algum tipo de simplificação, mas se quiser guardar assim mesmo, também vai dar certo.
3.156 dividido por 990. Pronto. Ou seja, a nossa regra de multiplicar por 10 vai funcionar em todos os casos. Só precisa estar atento para que nessas multiplicações por 10, uma hora você encontre dois números que têm a mesma parte decimal. Aí você pega essas equações onde esses números apareceram e subtrai uma equação pela outra. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. O numerador vai continuar sendo o 1000. Pronto, já chegamos numa fração. 394 sobre 1000 já é uma fração com numerador e denominador inteiros. Então essa é a forma de fração do nosso número decimal 0,394. Você até pode pegar essa fração e simplificá-la, se for o caso, dividindo por 2 em cima e embaixo, por exemplo. Mas deixando desse jeito, você já consegue guardar aquela regrinha que muitos conhecem desde o início do ensino fundamental. Para passar um número decimal finito para a forma de uma fração, basta escrevê-lo sem a vírgula. E embaixo vai aparecer uma potência de 10, que vai ter tantos zeros quantas forem as casas decimais do seu número. Ou seja, se forem 3 casas decimais, aqui embaixo vai ter 3 zeros, por exemplo. Se fossem 5 casas decimais, teríamos 5 zeros. Então a regra é essa, escreva o número lá em cima sem a vírgula, e embaixo uma potência de 10, que vai ter tantos zeros quantas forem as casas decimais do seu número. Então é isso. Para números decimais finitos, essa regra vai funcionar sempre. Para números decimais infinitos, que sejam periódicos, o processo simples é só caminhar a vírgula para a direita, do outro lado virou 10x. Nessa hora a gente vai usar o seguinte artifício. Eu vou pegar esta equação que está aqui embaixo e vou subtrair pela equação de cima. Quando você tem duas equações, você tem sempre a opção de subtrair uma pela outra, se você achar isso conveniente. No nosso caso, eu vou fazer a subtração nessa ordem. A equação de baixo menos a de cima. Vamos escrever como é que vai ficar o resultado dela. Do lado esquerdo, você pega esse membro e subtrai pelo primeiro membro da outra equação. Vai ficar 10x menos 1x. 10x menos 1x vai dar 9x. Do outro lado, presta bem atenção nessa subtração. Na parte inteira, que está antes da vírgula, vai ficar 3 menos 0, que daria 3. Na parte decimal, na parte que está depois da vírgula, eu tenho partes decimais idênticas, as duas com infinitos algarismos iguais a 3. Quando eu for subtraindo esses algarismos iguais a 3 de uma parte decimal pela outra, eles vão se cancelando nessa subtração, de maneira que na parte decimal, ou seja, na parte que estaria depois da vírgula, Olá! Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre números racionais. Há outros vídeos no site falando sobre números racionais, explicando que números racionais são números escritos na forma de fração, e que quando você transforma esses números fracionários para números decimais, essa transformação de fração para número decimal ou vai dar um número decimal finito ou uma dízima periódica. A ideia da aula de hoje é discutir como é que você pega esses dois formatos de números decimais e transforma de volta para frações. Quer dizer, a gente vai fazer a conversão agora de números decimais para frações. Vamos começar com o exemplo mais simples, que é de quando você tem um número decimal finito, como o número 0,394. Você quer passar isso para a forma de uma fração, com numerador e denominador inteiros. Isso é um pouquinho mais complicado. Você quer transformar o número 0,333 reticências num número fracionário. E esse caso de dízimas periódicas a gente vai fazer com um procedimento que vai se aplicar a todas as dízimas periódicas. Eu vou começar pegando esse número decimal, essa dízima que foi dada no enunciado, e vou chamá-la de x por enquanto. Então, a partir de agora, o x é esse número 0,333 reticências. E a gente sabe que essa igualdade pode ser multiplicada por um mesmo número dos dois lados, que ela vai permanecer verdadeira. Então, eu vou pegar esses dois lados da minha igualdade e vou multiplicar os dois lados por 10. A ideia, como sempre, é fazer a vírgula caminhar para a direita. Eu vou fazer isso multiplicando por 10. Então, vamos escrever aqui, ó. Estou multiplicando por 10. E quando eu faço isso dos dois lados, vai virar 10x. E do outro lado vai virar 0,33333. Ou seja, 3,333.
Então, quer dizer, multiplicar por 10 é muito simples. E o segredo é esse. A sua fração tem que ter numerador e denominador inteiros. Vamos pensar em transformar esse número em número inteiro. Já vimos isso em outras aulas. De que para pegar um número decimal e transformá-lo em inteiro, é só fazer a vírgula caminhar até o final do número. O que nesse caso significaria caminhar 3 casas para a direita. Então, se eu vou ter que fazer essa vírgula caminhar 3 casas para a direita, isso vai acontecer multiplicando por 10 3 vezes, ou multiplicando por 1000. Então, vamos começar esse exercício multiplicando esse número que ele deu por 1000. Agora, eu não posso pegar o meu número e multiplicá-lo por 1000 simplesmente, porque isso alteraria o valor dele no final. Então, para compensar essa multiplicação por 1000, eu faço também uma divisão por 1000. Isso, então, não vai mais alterar o resultado desse número. Então, vamos dividir por 1000. Lá em cima, o que vai acontecer é que, multiplicando por 1000, a vírgula vai caminhar 3 casas para a direita. Ela vai para o final do número, que era a nossa intenção. O numerador vai virar o número 394, enquanto o denominador